Opa, aqui é o Danilo Mazzuchin e nós falaremos hoje sobre cancelamento de contrato. Eita, coisa chata, hein? O cliente vai, você tem todo o processo de venda, você tem todo o processo antes da venda de prospecção daquelas leads, você investe dinheiro, você investe energia, tempo, você inclusive talvez tenha time comercial para trazer essas vendas, esses clientes para você, mas agora esses clientes estão cancelando. E aí? Quando você tem excesso de cancelamento, daqui a pouquinho você pode entrar no espiral da morte. Você pode ter que fechar as portas do seu negócio. E a depender da forma, do tempo, do seu planejamento para fechar este negócio, você pode inclusive ainda sair com muita dívida. Então, perder cliente, uma porcentagem que daqui a pouco nós vamos falar, até talvez seja, faz parte, é normal, né? Aceitável. Mas perder além dessa taxa, acima dessa taxa, aí é preocupante. É como eu disse anteriormente, a espiral da morte. Então hoje nós falaremos sobre isto, este tema, cancelamento. O que nós fizemos? Nós disponibilizamos aqui na Mazzuchin um link nas nossas redes sociais, perguntando algo mais ou menos assim: você que é empreendedor, está com algum ponto de fricção, algum problema no seu negócio e queira que nós na Mazzuchin, com mais de 14 anos de expertise, conversando com diversos empreendedores de todo o Brasil, fora do Brasil, queira que nós possamos colaborar, trazer nossa visão mediante ao seu negócio, preencha, responda essas questões aqui nesse Google Forms. N pessoas preencheram e eu trouxe uma aqui. Essa uma que eu trouxe, e eu até digo para você o porquê que eu escolhi, eu tenho alguns negócios em áreas diferentes. Meu principal negócio é a Mazzuchin, ao qual nós temos mais de 14 anos, mais de 400 clientes ativos, atuamos com 3 motores econômicos diferentes, assessoria de marketing e vendas, educacional e também tecnologia. E esse que eu escolhi é muito simétrico a Mazzuchin no motor de assessoria e marketing de vendas, essa case que eu trouxe para você aqui, que eu vou ler daqui a pouquinho. Porque é uma agência de marketing digital, ele se posiciona como uma agência, falando ele porque de fato é um homem, né? Pelo menos colocou o nome lá como Joel, que preencheu este formulário e ele é uma agência e ele está com um problema de cancelamento. Os clientes estão cancelando. Daqui a pouquinho eu vou ler a que exata para você e eu quero que nós possamos discutir o porquê será que na agência do Joel ele está tendo estes cancelamentos. E mais do que isso, porque o que eu observo muito também são pessoas que conseguem entender, ou melhor, enxergar que alguma coisa está acontecendo. Claro, estou tendo muito cancelamento, está acima da taxa normal de mercado, estou cancelando, está tendo muito cancelamento, hein? Mas e aí, o que eu faço depois com esse dado? O que eu faço com essa informação? Quais são as tomadas de decisão? Né? E aqui nós vamos buscar compreender quais tomadas de decisão nós podemos ter para poder evitar, para mitigar, para reduzir estes cancelamentos. Este vídeo é um vídeo que está numa playlist. Essa playlist é a de Hunter para Hunter. Hunter caçador. Dentro da Mazzuchin nós os intitulamos como uma alcateia de hunters, uma alcateia de caçadores, que basicamente significa dizer que nós não esperamos pelo outro, nós não esperamos e não colocamos a culpa por uma falta de resultado em um terceiro, em uma outra pessoa, no governo ou algo nesse sentido. Nós somos o piloto da nave, nós somos aqueles que são os responsáveis para fazer com que nós, o nosso time, a nossa empresa, possa atingir suas metas, superar suas metas. Nós temos que fazer o que tem que ser feito para que o resultado ele seja conquistado. E aqui então, se você tiver esse mesmo raciocínio, esse mesmo racional, e entender que você é a pessoa responsável em fazer com que o seu negócio ele consiga prosperar, fique nesse vídeo. Hoje o tema é cancelamento e você com toda certeza, com esse racional, aprenderá e entenderá que você tem muita coisa que dá para ser feita, muitos procedimentos, inclusive ferramentas também, para que você possa mitigar estes cancelamentos. Então vamos lá, eu vou ler para você aqui, tá, o que foi dito, ó. Então eu tenho aqui o nome, tá aqui seu nome, e-mail, inclusive se você for preencher, é dessa forma que você será indagada. Eu tô aqui olhando pro lado esquerdo que eu tenho uma outra tela, um outro computador, na verdade, tá lá, seu nome, não vou ler o nome, e-mail, seu site, região, aqui São Paulo, telefone,
Tem o nome também da empresa, não irei ler aqui o nome da empresa para evitar, enfim, para não expor. Início da operação, aí eu acho que não tem problema falar, 2023. E aqui, ó, cite o problema que enfrenta ou dúvida de forma rica, conte detalhes. Aí a pessoa colocou, o nome é Joel Henrique, Joel Henrique. E aí ele colocou assim, ó. Olá, tudo bem? Me chamo Joel. Tenho uma agência de marketing focada em gestão para negócios locais. Então, ele tem uma agência de marketing focada em gestão para negócios locais. Hoje, meu maior problema está em manter meus clientes. Eles estão ficando por pouco tempo. Neste momento, eu tenho 15 clientes. Ele tem 15 clientes nesse momento, né? Ativos, que me pagam no total de 8 mil, mas já cheguei a ter 25 clientes. Ele perdeu 10, hein? Da carteira dele. O problema é que eles cancelam. E ele não colocou nenhuma outra informação, são as únicas informações que eu possuo. Até vou pedir depois para o time buscar colocar outras perguntas para ficar um pouco mais rico para que eu possa colaborar melhor. Bom, então o grande problema que ele citou aqui está em cancelamento. Quando a gente fala de cancelamento, nós estamos falando em pessoas que eventualmente não ficaram satisfeitas com a prestação de serviço, com o produto que foi adquirida. Danilo, isso é óbvio. Sim, claro, isso é óbvio. O que precede um cancelamento é uma insatisfação. E a primeira lição, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que talvez o cliente aqui do Joel, provavelmente o que são empresas que contrataram ele, né, para fazer gestão, é algo nesse sentido de marketing. Essas empresas talvez elas não estejam insatisfeitas, mas elas achem que estão insatisfeitas. Como assim, Danilo? A empresa não está insatisfeita, a pessoa não está insatisfeita, mas ela acha que está insatisfeita. Principalmente dentro dessa área, eu falo com muita propriedade, né, mas o que tem 14 anos de idade, dentro dessa área, as percepções do cliente, elas muitas vezes elas são percepções equivocadas, são percepções erradas. Então vou dar um exemplo. Poxa, a pessoa ela faz um investimento financeiro para poder aparecer em determinado player como Google, Meta, né, o Facebook, Instagram, acreditando que ela vai conseguir atingir rapidamente X contatos e contatos com muita qualidade, conseguir fazer X de venda e a partir desse momento então, inclusive logo no segundo mês já ter a possibilidade de não somente pagar o investimento que ela fez, mas já ter lucratividade. Outros que possuem loja virtual acreditam que no primeiro mês de gestão já vai conseguir vender muito e ter um ROI de 3, de 4. Muitas vezes não é assim, existem exceções, que de fato você começa o trabalho e a partir desse momento já consegue ter um bom resultado, mas às vezes não. Danilo, mas e aí? De qualquer forma a pessoa vai cancelar. Não necessariamente, você tem que buscar deixar sempre muito claro, sempre desde o momento ao qual essa pessoa, após a assinatura de contrato, primeiro pagamento, vai para a reunião, como que funciona, tem que ser didático, tem que ter uma cultura de aprendizagem, de ensino dentro do seu negócio, explicando para o seu cliente quais são as principais métricas que agora devem ser analisadas, que devem ser levadas para as pautas de reunião. Muitas vezes você deve fazer com que exista um comparativo entre aquilo que o mercado pede e o que você está entregando. Então vamos dar um exemplo aqui que o seu cliente, por exemplo, Joel, provavelmente você vai assistir esse vídeo, que o seu cliente ele é um cliente que atue numa área onde, em média, a taxa de conversão, se falou que são negócios locais, a taxa de conversão sejam de 20%, ou seja, a cada 100 pessoas que acessam o site dele, 20 pessoas entram em contato com ele. A partir desse momento que você tem essa taxa de mercado, 20%, e você observa, olha a conta dele e vê que está 25%, está 30% o resultado que você está dispondo, você tem que informar isso para ele. Seja num áudio, seja numa reunião, isso tem que ficar muito claro. Você tem que falar assim, ô fulano de tal, observa o nosso resultado, fulano de tal. Nosso resultado está bem acima do que o mercado ele entrega. O mercado ele entrega um resultado de 20%, ou seja, fulano de tal, a cada 100 pessoas que acessam o teu site, apenas 20 pessoas é que, segundo o mercado, deveriam pedir mais informações. No nosso caso, são 25, ou no nosso caso, são 30, ou são 40, enfim, de acordo com a taxa que você tiver. Porque você precisa de ir mostrando para o seu cliente que a prestação de serviço, você precisa de ir mostrando para o seu cliente que o produto que você dispôs para ele está num processo que irá com que ele atinja o objetivo final dele. E isso é importante que você saiba também, que aí entra a segunda lição. A primeira é sempre buscar trazer a percepção positiva do trabalho, do produto que você está dispondo para o seu cliente. A percepção que ele tem é muito importante.
antes só de nós irmos para o segundo ponto, pode ser que esse mesmo cliente ele vá para a Mazuquim, ele tem um resultado como o seu, até inferior do seu que você dispõe para ele, e ele vai ficar muito mais feliz estando na Mazuquim. Por quê? Se o resultado talvez que a Mazuquim ofertou é até menor, porque talvez na Mazuquim o profissional ele estará educando, ele estará mostrando para o cliente que, olha, nós estamos olhando aqui, está chegando mais contato, o contato daqui a pouco vai cada vez melhorar a qualidade dele e daqui a pouquinho nós conseguiremos atingir o objetivo final. E aí eu vou interseccionar agora com o segundo ponto, que é o cliente, independente da área que nós estejamos trabalhando, ele tem um objetivo final. Seja a venda de, por exemplo, uma caneta, seja a venda de um mouse, ou no seu caso, Joel, uma assessoria de marketing, vendas, de gestão, de tráfego, marketing digital de maneira geral, ele tem um objetivo final. O meu objetivo final, por exemplo, ao ter essa caneta aqui, não é simplesmente em poder pegar essa caneta inteira mesma. Eu tenho um objetivo de que ela me proporcione a possibilidade de poder escrever num papel e posteriormente, então, eu guardar as minhas informações. Meu objetivo final, então, é poder armazenar as minhas informações. Então, a minha comunicação para vender essa caneta terá que ser em eu poder armazenar. Essa caneta não me deixar na mão no momento que eu precisar de anotar algo. Então, todo o meu storytelling, ele tem que ser pautado nisso. Em todos os momentos que eu estiver engajando com o meu cliente. Temos que compreender se o nosso produto, o nosso serviço, a nossa solução, ela realmente consegue atingir o ponto final desse cliente. Num caso de uma gestão de tráfego, de, por exemplo, negócios locais, nós estamos falando que essa pessoa, ela precisa de vender. Nós estamos falando que esse cliente, o objetivo final dele é aumentar a carteira de clientes. Nós estamos falando que o objetivo final dele é atingir suas metas, que o objetivo final dele é aumentar a quantidade de colaboradores, talvez, de abrir uma segunda filial. Ou seja, o objetivo final não é fazer com que tenha contatos apenas. Então, no primeiro ponto da primeira percepção, o que você vai fazer? Olha, o nosso resultado está acima do mercado. E daqui a pouco nós conseguiremos atingir. Aí você fala o objetivo final. Aí você cita, estaremos batendo as nossas metas de venda, estaremos batendo as nossas metas de faturamento. Isso é fundamental para que o cliente ele vá compreendendo que é passo a passo, principalmente em áreas consultivas. É muito importante porque o cliente muitas vezes tem muitos pontos de interrogação, ele não entende a solução que você oferta, por isso tem que ter essa cultura de aprendizagem, essa cultura de ensino. É fundamental, é muito importante. Depois que você está executando essa relação de está mudando a percepção, fazendo com que a percepção desse cliente, inclusive comparando com o que o mercado lhe oferta, o que você está ofertando, e você está fazendo com que esse cliente ele entenda que o objetivo final será suprido, que o objetivo final ele será atingido, você tem a obrigação, a obrigação de analisar se esse cliente ele tem a possibilidade de verdade de atingir o seu objetivo final. Como assim, Danilo? Me explica melhor. Por exemplo, se eu quiser armazenar algo utilizando aqui essa caneta, só a caneta em si não vai me permitir que eu armazene uma informação. Eu vou precisar, por exemplo, de uma folhinha, né? Para eu conseguir armazenar, para eu poder escrever algo aqui e este algo ficar armazenado. Perfeito. Então, o meu produto hipotético aqui chamado caneta, esse produto, ele é um produto que ele não permite com que o meu cliente, no caso que eu, atinja o meu objetivo final. Logo então, se eu sou o vendedor de caneta, se eu sou a empresa que vende caneta, eu preciso de analisar o meu cliente se ele já tem à disposição dele essa tal folha para ele conseguir armazenar e atingir o objetivo final. Quando a gente pensa, vamos pegar a sua área mesmo de atuação, uma agência de marketing digital, que o objetivo final do cliente é bater meta, você tem que verificar, por exemplo, o time comercial dele. Será que ele tem maturidade, o time comercial tem maturidade para atingir as metas que ele tem de venda? Então, significa dizer que você precisa desenvolver dentro do seu negócio uma forma ao qual, uma metodologia ao qual você não apenas consiga ser ou ofertar
o seu serviço principal da melhor maneira possível, mas você precisa também de conseguir criar mecanismos para entender se esse cliente e o time, nesse caso, comercial desse cliente, tem a maturidade o suficiente para quando chegar esses contatos, conseguir fazer venda. Se esse cliente, por mais inclusive que nos 2 primeiros pontos você esteja fazendo muito bem, que é mudar a percepção dele, fazer com que a percepção dele seja positiva sobre o seu trabalho, assim como você está propagando que, olha as métricas, logo estaremos atingindo o resultado, o objetivo final. Mas se isso não se concretizar, se for uma mentira, se for uma ilusão, a partir desse momento, o cliente ele vai cancelar do mesmo jeito com você. Você vai perder contrato da mesma forma. Por que você vai perder contrato da mesma forma? Porque eu preciso de atingir o objetivo final. Eu preciso de atingir o objetivo final. Então, se eu sei que o meu cliente, eu que vendo caneta, o objetivo final dele é manter armazenado uma informação, eu vou me conectar possivelmente com uma empresa que disponibilize papéis. Para que então eu consiga conectar essa empresa com o meu cliente, para que faça sentido ele ter a minha caneta. Observa que eu preciso de me preocupar com o objetivo final do meu cliente. O que eu observo muitas vezes dentro dessa área é que nós, e eu estou falando da área de assessoria de marketing, vendas, mas isso pode também se ramificar para outras áreas. Eu também tenho um negócio educacional sem ser da Mazuquim, que forma profissionais, uma faculdade e cursos técnicos, que foca, por exemplo, no curso, mas não foca no objetivo final. O objetivo final não é o curso, o objetivo final é essa pessoa ter um emprego melhor, essa pessoa fazer uma transição de carreira para que ela possa ter a oportunidade, a possibilidade de viajar mais, a possibilidade, a oportunidade de comprar uma casa, ou comprar uma nova casa, comprar um carro ou um novo carro. Esse é o objetivo final. Então, todo e qualquer negócio, independente do negócio que nós estejamos tratando aqui, conversando aqui, mesmo que não seja um negócio aqui do exemplo que nós estamos trazendo do Joel como agência de marketing digital, o cliente ele tem um objetivo final. Eu tenho uma agência de viagem. Qual é o objetivo final? É o cliente ir para Trancoso, na Bahia. Não é, caramba. O objetivo final dele é ter, talvez, imagina que, por exemplo, estou me posicionando para um público que tem família. Então é ter um momento memorável, momentos memoráveis, é ter uma experiência única com a sua família, estar feliz com a sua família. Então é isso que eu vou vender. E muito mais do que vender, é isso que eu tenho que proporcionar. Então, se eu simplesmente vender a passagem para essa família, eu garanto que eles terão bons momentos. E aí chegou no hotel, né? O hotel não tem vaga, ou o hotel é péssimo, é horrível, né? E aí, a experiência dessa pessoa será muito ruim. Essa experiência que ele teve que foi péssima, que foi muito ruim, se associará com o meu negócio. Mas o meu negócio, você olha para mim e fala, mas eu sou só uma agência de viagens, eu sou só uma agência de marketing, eu só gero lead, eu sou só uma agência de viagem, eu só vendo a passagem. Não vai adiantar você ficar com mimimi, o que vai acontecer é que essa pessoa não vai comprar mais de você, porque ela vai associar que o fracasso que ela teve, você que proporcionou. E na verdade ela tem razão, porque nós somos obrigados, não quero ser repetitivo, mas eu preciso de criar uma tatuagem no teu cérebro que você entenda isso. Dentro do seu ramo de atividade, você é obrigado a entregar efetivamente aquilo que o cliente ele precisa. O objetivo final dele. Ah, mas eu estou vendendo uma furadeira, eu vendo furadeira. Qual é o objetivo final da pessoa que quer comprar uma furadeira, né? Eu que vendo furadeira, eu vendo furadeira. Exemplo, se o consumidor for aqui o Danilo, você tem que... por exemplo, por que eu compraria uma furadeira? Imaginar que esse cenário e eu tivesse que fazer uma alteração e eu mesmo que fizesse. Aí eu mesmo fazer alteração aqui nesse cenário, eu não vou pedir para ninguém fazer, não. Eu não tenho habilidade nenhuma, zero, com furadeira. A partir desse momento, então, o que você tem que me ajudar para eu conseguir atingir meu objetivo final? Você tem que me ensinar. Você vai disponibilizar um vídeo ou outro. Olha, Danilo, você que precisa de utilizar a furadeira XPTO, eu sei que você precisa, você que talvez, você não tenha o conhecimento suficiente para poder utilizar, saber exatamente qual que é a broca que você tem que usar para poder fazer, a posição correta. Pera aí que eu vou te ajudar. E aí você ajuda o Danilo. E a partir desse momento o Danilo conseguiu colocar uma prateleira, por exemplo, conseguiu colocar um nicho. E aí quando o Danilo coloca o nicho, aí ele fica grandão, aí ele fica feliz.
porque ele atingiu o objetivo dele. Eu peguei um exemplo maluco para você de uma furadeira para você entender que independente do business que você tenha, o seu cliente ele tem um objetivo final. E o objetivo final geralmente não está diretamente relacionado ao produto, ao serviço que você dispõe. Então você tem que ir atrás de qual que é esse objetivo final para que ou você se conecte com outras empresas ou inclusive você consiga agregar junto ao seu negócio, que aí seria um outro conteúdo, que é quando o seu negócio ele vai para a fase de crescimento, que é quando você começa o quê? A entender, poxa, olha, ele tem essa necessidade, ai, tem isso que ele precisa, que ela necessita. Aí você começa a agregar no seu negócio, mas já é um outro conteúdo. Então vamos lá, nós falamos de 3 pontos aqui para que nós possamos evitar cancelamento. Nós falamos de percepção, nós falamos da relação de estarmos propagando, divulgando, falando, não só no momento da venda, mas também e principalmente no pós-venda, durante as reuniões, durante o engajamento com o cliente sobre o objetivo final dele e que nós possamos estar monitorando se ele vai realmente chegar nesse objetivo final ou se não. E se ele não for, o time comercial dele é ruim, então você tem que expor para ele. Se você tiver uma solução, já vende a solução para ele. Se você não tiver, mostra para ele qual é a solução que ele tem para poder fazer com que agora ele atinja o sucesso dele. Porque, volto a dizer, se ele também não atingir, não vai adiantar nada. Um cancelamento, ele é sempre precedido por uma insatisfação, conforme eu disse anteriormente. E uma insatisfação, ela pode ser mensurada. Então, você tem que colocar dentro do seu business, aqui nós estamos falando do Joel Henrique, né, para o Joel Henrique, mas serve para todo mundo, tem que ter, poxa, vamos lá, você tem 15 clientes, né, que foi dito aqui, 15 clientes é o que tem hoje. Meu, não precisa nem de uma pesquisa assim de NPS com uma pergunta, né, você está feliz, você indicaria o meu serviço? Eu nem faria isso, de verdade eu iria em um por um, eu perguntaria um por um, são 15 clientes, né, quando você tinha 25, mesma coisa. Diferente quando você tem 100, 200, 300, 500, 600 mil clientes. Aí é mais difícil mesmo você ter essa riqueza toda de você mesmo e ir lá no 1 para 1 e conversar com essa pessoa. Mas, com poucos clientes, você mesmo pode fazer isso. Está observando que o seu cliente não está falando a verdade, porque acontece muito também, né? Essas pesquisas, por exemplo, as pesquisas de campo, ao qual são as pesquisas que você vai em determinado local e você pergunta para a pessoa, olha, se eu entregasse tal item para você, você compraria esse item aqui, ou melhor, se eu vendesse tal item, dessa forma, você compraria por este valor? Aí as pessoas falam assim, eu compraria, né? Essas pesquisas, muitas vezes, elas são mentirosas, são erradas, a empresa vai lá e coloca o produto na praça e não consegue vender por aquele valor. Por quê? Porque, geralmente, nós, seres humanos, temos uma tendência a falar o que o outro quer ouvir. Eu tenho uma dificuldade muito grande de decepcionar você. Você tem uma dificuldade muito grande de falar a verdade e decepcionar o Danilo. A partir desse momento, então, você poderia utilizar outros mecanismos. Vou dar um exemplo da Mazuki. Na Mazuki nós criamos um sistema, um software, que ele emite uma mensagem para toda a nossa base de clientes para poder perguntar o nível de satisfação dele, mas não diretamente. Através de algumas perguntas que, através dessas perguntas, nós conseguimos mensurar se esse cliente está feliz, muito feliz, tem que tomar cuidado, entre em atenção esse cliente. A partir do momento, então, que eu mensurei, eu vou tomando decisões. Se eu sei que aquele está em atenção, que eu tenho que tomar cuidado com ele, porque, por exemplo, eu perguntei, você está feliz com o tempo de atendimento, o espaçamento do atendimento quando você pede uma informação para o seu consultor? A pessoa coloca regular, por exemplo, ali precede um possível cancelamento. Precede, nesse caso ainda, uma insatisfação maior, né? E aí você já busca o quê? Chegar nesse cliente. Você busca o quê? Você tem colaboradores, conversar com o consultor que atende aquele cliente para validar se aquela informação é verdadeira ou não. Então, para não ficar aqui muito difícil de compreender, um quarto pilar que nós temos é a mensuração. Voltamos a falar que o cancelamento, o que precede o cancelamento é a insatisfação. Vamos então mensurar. E aqueles que estiverem insatisfeitos, nós buscaremos criar mecanismos para que essa pessoa agora esteja satisfeita. E agora o quinto elemento que eu vou trazer para você, que ele é um elemento bastante importante, que é o seguinte.
Para você colocar um sistema para te ajudar a entender a satisfação do cliente, para você colocar um baita profissional para atender os seus clientes. Daqui a pouco você quer colocar um setor de sucesso do cliente, para você fazer os vídeos lá que eu falei da furadeira, para poder ajudar o consumidor Danilo a pregar alguma coisa, a furar a parede dele. Você tem que ter, obviamente, recurso financeiro. Então, olha que maluquice, mas é uma verdade. Muitas vezes o teu cancelamento, ele também está diretamente ligado à precificação errada. Como assim, Danilo, a precificação errada? Porque você precifica errado, você então começa a entregar um serviço, um produto que não é o ideal, um serviço ou um produto que ele deveria ser bem melhor entregue do que a entrega que está sendo atual, e você não tem poder aquisitivo para conseguir melhorar esse produto, melhorar a sua entrega. E aí, olha que espiral da morte. Aí você começa a perder cliente, tá? Você começa a perder cliente, porque você não consegue aumentar valor agregado, não tô falando de preço. Você não consegue aumentar valor agregado nesse produto, nesse serviço, nessa solução. Aí sabe o que você faz? A maioria faz? Acho que eu tô perdendo? Acho, ó, não mensurou também o porquê cancelou, porque esse é um outro ponto. Antes de cancelar, você mensura, mas quando for cancelar também o cliente, você também tem que mensurar o porquê que ele cancelou. Aí olha que loucura. Eu acho que as pessoas estão cancelando. Aí, Joel, imagina que você pense assim, Joel, vamos ver se você pensa assim, que é talvez por causa do preço. Hoje, por exemplo, tem um monte de agências de marketing espalhadas, né? Agência de marketing digital, salão de cabeleireiro, é o que mais tem por aí, meu Deus do céu, que mar vermelho, que difícil a minha vida. Ó céus, ó vida. O que acontece? O que você faz? Aí você vai lá e vou criar um planinho aqui, já sei, olha lá. É a melhor ideia que eu tive desde que eu abri a empresa. Vou criar um plano para poder ficar mais barato. Eu vou vender mais barato, vou criar um planinho aqui com metade do valor que eu cobro hoje. O que vai acontecer? Aí é a espiral da morte, porque você não associou que os cancelamentos que você está tendo hoje, em qualquer business, tá? É pela falta de entrega. Mas para você poder enxergar isso, você tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Além de mensurar, ouvir o que seus clientes estão dizendo, ouvir o que os seus colaboradores estão dizendo. Tô tendo rotatividade de colaborador. Talvez a sua rotatividade de colaborador esteja associada, inclusive, também aos cancelamentos. Porque seja talvez pelos mesmos motivos, que você também não tem a possibilidade, precifica errado, não tem então a possibilidade de melhor valorizar, de valorizar mais sua base de colaboradores. Observa que geralmente um problema, ele tem outros microproblemas associados a ele. E aí nós precisamos de ir sanando um por um. A visão ela tem que ser 360 graus. Joel, a visão tem que ser 360 graus. A você que está me assistindo agora. Para que nós consigamos sanar o problema que existe. Tá? Eu trouxe aqui alguns insights. Eu trouxe aqui algumas visões e práticas que eu realizo na própria Mazuquim para poder evitar cancelamento. Então nós fazemos a relação de mensurar, nós buscamos mudar a percepção, ensinar o nosso cliente sobre o que é resultado bom, resultado ruim, o que esse produto realmente ele teria que entregar, até que ponto eu posso ser cobrado, até que ponto você pode ser cobrado, você tem que se cobrar, tem que cobrar o seu time. Nós buscamos mostrar para o nosso cliente que o objetivo final dele é este e nós vamos ajudá-lo a atingir esse objetivo final, mas ele só vai conseguir atingir esse objetivo se ele fizer A, B, C, D, seguir o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E isso nós usamos também para fazer o nosso negócio crescer, porque aí cada vez vem mais motores econômicos, porque vem mais serviços, vem mais produtos, porque a necessidade do cliente é um potencial produto ou serviço para você poder agregar no seu negócio, e esse potencial serviço produto é uma potencial nova fonte de receita para o seu negócio, tá? E isso é o que nós praticamos aqui, por exemplo, dentro da Mazuquim. Espero muito que esse conteúdo ele tenha sido relevante para você. Se foi relevante, que você possa inclusive também assistir aos outros conteúdos aqui no De Hunter para Hunter. E fique atento que brevemente nós teremos mais conteúdos como este. Se você tem um negócio e quer ter uma análise também desse negócio, aqui no link da descrição, ou melhor, na descrição, tem um link que vai para o Google Forms, ao qual você poderá preencher algumas informações e aí nós conversaremos sobre o seu business, conversaremos sobre o seu negócio, buscando colaborar, fazer com que você tenha um negócio com uma maior musculatura, um negócio que cresça, que seja pujante, porque nós temos um objetivo em comum, que é fomentar
o empreendedorismo. Convido você também a participar de um dos grupos que nós temos, que é o grupo da Mazuquim Plus. Lá tem muitos empresários, tem uma galera também de gestão de tráfego, de marketing, dá para você fazer bastante networking. O grupo está aqui disposto na descrição desse vídeo. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, também está disposto na descrição do vídeo aqui o @da Mazuquim e o meu também pessoal. Beleza? Um abraço e até o nosso próximo conteúdo. Estamos sempre online.